Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Perdi minha oferta. Tem outra, graças a Deus. Meus amados, no Salmos de número 95, 1 a 7a, nos diz o seguinte: Vinde e cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande, o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Curvemos nossas cabeças e nos elevemos a Deus em oração para iniciarmos o culto dessa noite. Ó Deus, é atendendo o chamamento dos salmos que estamos aqui nessa noite para te louvar e bendizer o teu santo nome. Reconhecendo, ó Deus, a tua glória, a tua majestade, o teu poder, a tua soberania, sabendo, ó Deus, que não há outro Deus além de ti. Por isso nós nos colocamos como igreja tua, para te adorar, ó Deus, na beleza da tua santidade. Reconhecendo, ó Deus, que o que seríamos de nós se não for o Senhor? O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou como povo teu, e por isso, Deus, queremos bendizer o teu santo nome e glorificar por aquilo que tu és, Pai, o único santo Deus. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, pedimos para que o Senhor aceite cada parte, cada elemento deste culto, que de fato tudo concorra para a glória do teu nome. E desde já, Deus, prepara as nossas vidas para recebermos a tua palavra, para ouvirmos a tua palavra e nela, Deus, meditar, para entender aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas nessa noite. Edifica-nos, ó Deus, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Ó Deus, toda glória e todo louvor seja dado ao teu santo nome. Mais uma vez, clamamos para que o Senhor seja, Deus, misericordioso para conosco. Perdoe, ó Deus, todas as nossas falhas, perdoe, ó Deus, todos os nossos pecados, para que o nosso culto de fato chegue como um aroma agradável diante de ti. Isso nós suplicamos e rogamos pelo nome excelso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, aqueles que puderem colocar-se em pé, abramos nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmos 19. Salmos 19. Eu farei a leitura dos versículos ímpares e a igreja fará a leitura dos versículos pares. Salmos 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Dia para seu nome do dia, e uma noite revela o conhecimento da outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. No entanto, por toda a terra se pode ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. A ele, pois, ordena para os sons. O qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Pois aí reflete a felicidade do céu, o seu uso até onde integridade. Eles têm aves colecionadas por A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os desejos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e harmonia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente.
mais desejados são que o povo, sim, que recuidou o vinho, mas o que mel, o que fez passar. Também por eles é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Tem glória destes dias, próprios Deus. Purifica-me dos que não são orgulhosos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Mais uma vez, vamos repetir o verso 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podem sentar, meus amados, e nós vamos entoar o hino de número 11, reconhecendo ao Deus que louvamos, reconhecendo ao Deus ao qual nós lemos nessa noite no Salmos 19. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfante, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Vamos nos elevar a Deus mais uma vez em uma oração de adoração, e eu convido o nosso diácono Romeu que faça a oração.
Bondoso Deus, obrigado, Senhor. Estamos aqui, dando louvor. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. A tua palavra de vida, a tua palavra de conforto, Senhor. Sabendo que situações diversas, intempéries da vida nos afetam, Senhor. Mas o teu Espírito nos consola, o teu amor nos dá o aconchego, Senhor, para podermos, de forma resiliente, levantar e a ti novamente, Senhor, seguir os teus caminhos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo governo que tu nos dá, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que aqui na terra nós estamos em passagem, Senhor. Mas o governo universal, o governo de toda a humanidade, Senhor, esse é o teu reino, Senhor. Por isso, damos graças, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, mesmo assentados em reverência ao Senhor e à sua palavra, abramos nossas Bíblias no Salmos de número 51, verso 1 a 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Amém? Vamos entoar o hino de número 71. De sofrimento te causei, ó Deus, para meu exemplo fraco tropeçou. Se eu não andei nos bons caminhos, teu perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, se me dispor a penetrar por ti, se firme teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Vamos nos elevar a Deus mais uma vez em uma oração de contrição e de confissão de pecados. Eu convido o nosso diácono evangelista que faça essa oração. Senhor Deus, Pai querido, eu vai amar Deus contigo, eu quero amar para confessar os nossos pecados, Deus, é necessário, Pai querido, Deus apertuoso a nossa conversão. Pai Deus, tanto que Deus, esse mundo pecaminoso, Pai, Deus, tenha misericórdia do nosso pecado, Pai. E do nome do seu Filho amado, Filho de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, mesmo assentados em reverência ao Senhor e à sua palavra, abramos nossas Bíblias em livro de Isaías, seu capítulo 49. Verso 13 a 16a.
Isaías 49, 49, do verso 13 ao 16a. Quando a gente fala A, B, C, é porque no versículo, se vocês olharem, às vezes ele vai ter um ponto, vai ter um ponto e vírgula. Então, na primeira parte que aparecer um ponto e vírgula, ali é a parte A. Dali em diante, se não tiver mais nenhum ponto ou nenhum ponto e vírgula, vai ser a parte B. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra. E vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e deu seus aflitos, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa expressão dada lá em Isaías foi cumprida no nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi cravado na cruz, tendo as suas mãos ali cravadas, ali ele gravou as nossas vidas para todos sempre. E assim o Senhor se compadeceu de nós, perdoando os nossos pecados. E vamos continuar louvando a este Deus que tanto nos ama, que tanto nos amou e que ainda continua sendo gracioso e misericordioso conosco. Abrimos a oportunidade à nossa equipe de louvor. Bem, vamos cantar primeiramente Calma, Sereno e Tranquilo. Na sequência, Por que ele vive?
Esse é quem? Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Com Deus. Com Deus. Amém? Nesse hino agora que trataremos, os irmãos que trouxeram, puderem entregar os dízimos e ofertas, estarão para Deus enviou seu filho amado. Porque ele enviou. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora de pecador, enfrentarei sem entrar, serei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas Ele surgiu e vivo no Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Louvado seja Deus. Faremos divisão da classe de criança? Faremos, né, gente? Então tá bom, hoje tem coro. Convidamos as crianças para vir à frente.
Quem será a professora hoje? Tia Rúbia. Vamos nos elevar a Deus mais uma vez em oração, intercedendo pelas crianças, pela nossa irmã Rúbia, que irá dar um ensino a elas. Também pedir para que o Senhor venha ser com o nosso presbítero Cleito, que nos trará a mensagem nessa noite, que também possamos, através do seu Santo Espírito, entender e compreender aquilo que nós temos reservado para as nossas vidas, e agradecer também pelos dízimos e ofertas. Ó Deus, obrigado, porque nessa noite, com os corações gratos, podemos te louvar e bendizer por aquilo que tu és, o único Deus santo e vivo e verdadeiro. Ó Deus, em nome de Jesus, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor. Pedimos, ó Deus, no nome de Cristo Jesus, que teu Santo Espírito fale a vida dessas crianças e também fale as nossas vidas através dos teus servos, que estão com a responsabilidade de trazer a tua palavra. Vencer com a nossa irmã Rúbia, Deus, que vai estar com as crianças. Que o Senhor, ó Deus, dê a ela sabedoria, discernimento, paciência, ó Deus, longanimidade, para que a tua palavra, ó Deus, possa ser exercida através da vida dela. Te pedimos, ó Deus, também pelo nosso presbítero Cleiton, que neste momento, ó Deus, que o teu Santo Espírito use a vida do teu servo para trazer a tua mensagem. E que nós possamos, ó Deus, estar atentos àquilo que o Senhor, ó Deus, separou para as nossas vidas nessa noite. Continua a nos edificar, ó Deus, através da tua palavra. Agradecemos porque podemos entregar nossos dízimos e ofertas e pedimos a Deus que o Senhor continue abrindo as janelas dos céus, transbordando a Deus bênçãos e medidas sobre as nossas vidas e que o Senhor, ó Deus, possa fazer com que os nossos celeiros continuem transbordantes, ó Pai, para que possamos continuar ajudando as pessoas que nos pedem ajuda. Em nome de Cristo Jesus, aqueles irmãos que não puderam contribuir, que o Senhor também abra as janelas dos céus e abençoe as suas vidas, ó Pai, para que eles, ó Deus, possam também juntamente conosco contribuir para com esta obra, para que o teu nome seja exaltado. Isso nós suplicamos e rogamos no nome santo do nosso Jesus Cristo. Amém. O livro de Atos, no seu capítulo 8, verso 29 a 31, e disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu que lês? E ele disse: como poderei entender, se não há alguém que me ensine? E rogou a Felipe que subisse e que com ele se assentasse. Então, assim como o Espírito disse a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro, nós dizemos ao nosso presbítero Cleiton: chega-te e ajunta-te a esse púlpito. Que Deus te abençoe. Graças a paz, irmãos. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Um texto muito conhecido, e quando a gente prega texto conhecido, é bom, mas também devemos ter cuidado, porque muita gente sabe, mas também muita gente não sabe, não conhece o texto. Como o presbítero Gese disse a respeito de Felipe, que o seu ouvinte disse que não entendia porque não havia quem explicasse. Então, o Evangelho de Deus, conforme escreveu o apóstolo Marcos 10, lendo do 46 a 52. Marcos 10, 46 a 52. Todos acharam? Leamos. E foram para Jericó. Quando ele saía, ele, Jesus, de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tens compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus.
Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Podem sentar? Vamos nos elevar a Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai, lendo esta porção das Sagradas Escrituras, nós só temos a te agradecer por esse privilégio. E te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito tenha liberdade para andar nos nossos meios e principalmente, ó Deus, para habitar nos nossos corações. De forma que ele coloque para dentro dos nossos corações aquilo que o homem não tem capacidade de fazer, que é de levar a palavra até o ouvido. E capacita-nos, ó Deus, para enxergarmos não apenas letras pretas num papel branco, mas palavras de vida. E entender aquilo que tu tens para o nosso coração através da tua palavra e através da exposição da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor aplique essa mensagem primeiramente a mim, como expositor dela, mas também a cada coração que ouve, porque o Senhor conhece e sonda os corações de cada um e sabe as nossas necessidades de forma individual. Tu conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, Deus, porque o Senhor sonda, o Senhor quem fez, o Senhor conhece também aquilo que nós desejamos. Em nome de Cristo Jesus que te oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, como eu disse, esse texto se repete em Mateus 20, 29 e 34 e Lucas 18, 35 a 43. De maneiras com perspectivas diferentes. Mas aqui, no que lemos, no texto do sermão, ficou Bartimeu, 7 passos do pecador em direção a Deus. Bartimeu, 7 passos do pecador em direção a Deus. Como a gente leu no texto aqui, o nome do cego era Bartimeu. Muito bem. E ele era filho de Timeu. O próprio nome dele diz referência a isso. Bartimeu significa filho de Timeu. E naquele tempo era comum se dar nomes com referência a alguma coisa, né? Por exemplo, Judas, que traiu Jesus, significa louvor. O próprio Pedro, né? A gente vai a fundo na origem do seu nome, significa fragmento de pedra, que é o Petrus. E por aí vai. A cegueira simboliza a incapacidade do ser humano de enxergar espiritualmente as dádivas de Deus. Lembrando que o Bartimeu tinha um adjetivo que era cego. Adjetivo, não é substantivo não. Não, professor. Nós temos uma professora ali, né? É adjetivo, né, professora? Muito bem. Ele era um cego. E essa cegueira, ela tem muito simbolismo aqui no texto que lemos. Quando nós vamos lá para 2 Coríntios, e eu vou abrir, 2 Coríntios 4:4, Paulo nos diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a cegueira aplicada às nossas vidas hoje, ela se refere a uma venda colocada pelos nossos pecados nos nossos olhos, de forma que nós não conseguimos enxergar aquilo que Cristo tem para nós. Claro que depois de Cristo executando sua obra salvífica através do Espírito Santo, a gente vê que essa venda é arrancada. O pecado nos cega de maneira que não conseguimos ver. Ver significa discernir, enxergar aquilo que significa para as nossas vidas. Eu costumo dizer nas escolas bíblicas dominical que nós dependemos do Espírito Santo para tudo, até para ler a Bíblia. Porque senão nós vamos ler letras pretas num papel branco e não vamos entender nada. Ou letras pretas num papel de outra cor, se houver, né? Mas apenas letras. E quando nós lemos, instruídos pelo Santo Espírito de Deus, essas letras se tornam palavras de vida, porque a palavra de Deus
é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Como eu falei que são 7 passos, então vamos para o primeiro passo. O pecador ouve. E nós vamos trabalhando versículo a versículo. O pecador ouve, versículo 47. Vamos ver o que diz o versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Note que ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Lá na frente, ele vai repetir de novo: Jesus, filho de Davi, mas ele vai usar uma outra palavra, não é compaixão. Se atentem para quando nós chegarmos lá. Aquele cego ouviu falar que Jesus passaria por ali. Ele guardou a informação. Interessante que o cego ouviu um barulho de uma grande multidão. Uma grande multidão faz muito barulho, né? Aquelas pegadas, só que o cego... Tem muita gente hoje que fala que não é cego, né? É deficiente, como é que é? Visual, né? Porque o cego, a palavra cego é muito forte, e ele enxerga, mas não com os olhos. Ele enxerga com o ouvido, enxerga com a mão, porque ele vai tateando. E esse cego aqui, ele enxergou com o ouvido, que viu uma grande multidão. E então, ele deve ter perguntado, porque o texto diz aí no começo, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno. Não é qualquer Jesus, era Jesus, o Nazareno. Então, provavelmente o cego já havia perguntado de alguns que vinham à frente, quem é que vem aí, quem é essa celebridade, e disseram, então, é Jesus, o Nazareno. E, só lembrando, para contextualizar, aqui a gente está, numa ordem cronológica, na última semana de Jesus Cristo vivo, antes da sua crucificação. Então, não é momento de Jesus fazer compromisso sem importância. Não que ele tenha feito, mas nos seus últimos dias, a sua vida foi mais agitada e ele fez as coisas que mais tinham importância no seu ministério. Romanos 10, 14 a 17 nos diz: Romanos 10, 14 a 17. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas obras. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Em outra tradução vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Paulo diz que a fé é gerada pela pregação do Evangelho. E certamente só vai crer em Deus aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Os demais só odiarão a Deus ainda mais, conforme Paulo nos diz em Romanos. E aqui a gente tem a certeza de dizer que o Espírito Santo já estava trabalhando no coração daquele homem. Porque se não fora isso, ele não ia querer saber de Jesus. Ele ia querer saber que multidão é essa, para que é essa multidão, mas tudo bem. O que ele ia fazer? Ia pedir mais uma esmola. Lembrem-se que ele era cego e era mendigo, né? Mendigo pede esmola. E ele iria pedir apenas esmola. Mas dessa vez foi diferente, ele não pediu esmola. Ele pediu, a gente vai ver lá para frente, mas ele pediu a cura, né? Ele creu em Jesus Cristo. O segundo passo, o primeiro foi: o pecador ouve, o cego ouviu. Ele era deficiente visual, não auditivo.
o pecador ouve. O segundo é o pecador clama, também no versículo 47. E ele clama dizendo, vai ser a parte B, né? Como o presbítero Gés explicou. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Romanos 10, 13, versículo acima daquele que iniciamos, diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O pecador só consegue vir a Cristo se antes o Espírito Santo de Deus o trouxer, o atrair com o chamado irresistível. Caso contrário, o pecador só se afundará ainda mais no seu pecado. E quantas vezes, talvez, o relato bíblico não diz, mas aquele cego não tenha ouvido falar das coisas do céu. E só lembrando que ele estava em Jericó. E os teólogos acreditam aqui, analisando os 3 relatos de Mateus, Marcos e Lucas, que ele estava na parte nova de Jericó. Lembrando que Jericó de Josué havia sido destruído e essa que ele estava era a Jericó nova, construída pelo rei Herodes ainda. E ele com certeza tinha ouvido da batalha de Josué, de quanto Deus tinha feito através de Josué e dos outros também profetas vindo antes de Deus, mas ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. E ali foi a hora determinada por Deus para que ele tivesse esse encontro. Esse encontro era irremediável. Como a gente vai ver lá na frente, a multidão mandava ele se calar a boca, ficar calado. Mas ele, em vez de obedecer à multidão, talvez por medo, mas ele não teve e gritou ainda mais. A multidão tentou calar o cego, mas ele não se deixou levar por aqueles que achavam que ele não alcançaria Cristo. Naquele dia ele tinha ido para o encontro com Deus, e esse encontro era irremediável, porque no tempo certo, na data certa, no dia, hora, minuto e segundo certo, Deus chamará as suas ovelhas. O nosso próprio Senhor Jesus diz isso. Eu conheço as minhas ovelhas, eu chamo elas pelos nomes e elas virão a mim. Terceiro, o pecador percebe a sua miséria. Olha lá o versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha a diferença que eu falei. No 47, no final, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E no 48 ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele esperava misericórdia e compaixão. Ele sabia que por ele mesmo ele não podia nada. Isso é misericórdia. Ele carecia da compaixão de Deus também para com ele. Tanto é que ele pediu. Todo pecador tenta se auto-justificar, arrumando uma desculpa para o seu pecado. Ele acha que é uma pessoa boa porque não faz mal a ninguém. Mas a nossa própria justiça, olha as aspas, as nossas próprias justiças só podem nos levar ao inferno, não ao céu. Ela nos condena ainda mais, pois só há um nome em que importa que os homens sejam salvos: Jesus Cristo, o Nazareno. Prova disso é que Atos 4:12 nos diz isso. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos
salvos. A salvação é pela fé em Jesus Cristo somente. Não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não é santo fulano, nem santo cicrano, muito menos bispo tal e apóstolo tal, mas Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Apenas nesse nome há salvação. Qualquer outro que toma o lugar de Jesus Cristo seja considerado anátema, maldito, assim que a palavra de Deus nos instrui. Somos escravos do pecado, conforme Romanos 3, 10 e 23, a não ser que a graça e misericórdia do Senhor nos alcance. Aquele cego, ele ainda estava escravo da sua deficiência, sim, mas também da sua deficiência espiritual. Ali não era apenas deficiência física, mas também espiritual. E todos nós, antes de sermos alcançados pela graça de Deus, graça essa gratuita, que não depende de obras, e é sem condição, ou seja, incondicional, antes de nós nos achegarmos a essa graça, somos deficientes espirituais. Romanos 3, 10 e 23 nos diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. E o 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a salvação é pela fé em Cristo. Quarto passo do pecador: o pecador crê em Jesus como Senhor e Salvador. Também no versículo 48, ele crê em Jesus como Senhor e Salvador. A parte B do versículo, ele gritava cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava. Igual aquela criança, né, que a gente está num lugar que não pode fazer barulho, e a criança começa a chorar, e a gente tenta fazer ela calar, e ela grita ainda mais, né? E aqui era o cego, só que no caso dele, ele entendia que era caso de vida ou morte, e o era mesmo, porque Jesus não passaria ali de novo. Então, aquela foi a última oportunidade daquele cego. Lembrando que Cristo já seria crucificado, né? Então ele não tinha mais tempo para passar ali. João 20, 31. João 20, 31, nós vamos usar bem as nossas Bíblias. (20, 31) diz: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Quando Paulo diz que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo, a gente precisa fazer um parêntese aí, e aí entra um pouco de doutrina, que só vai invocar o nome de Jesus aquele que o Espírito Santo atrair, aquele que Deus escolheu antes do mundo ser mundo, como lemos no próprio texto de Paulo. Os demais não, eles vão odiar o nome de Jesus. Após o Santo Espírito fazer sua obra salvífica no coração do pecador, ele começa a crer em Jesus como único e suficiente Salvador, abandonando a sua própria justiça e deixando de achar que é uma pessoa essencialmente boa e que a sua autojustiça de nada serve para ele entrar no reino de Deus. Então ele clamou ao próprio Cristo, e ele não disse: eu sou um mendigo, sou um coitado, sou alguém que já sofreu a vida toda. Não. Ele apenas respondeu o que Jesus perguntou, como a gente vai ver lá para frente. Quinto passo: o pecador deixa as práticas da velha vida. Versículo 50. Lançando de si a capa,
levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto, preste atenção, de um salto, e foi ter com Jesus. 2 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17, diz: e assim, se alguém não o conhece, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez nova. O eis que se fizeram novas todas as coisas. A partir de um encontro com Jesus, o velho homem morre e nasce um novo homem. Nicodemos que o diga, lá em João 3. Deixando as suas velhas práticas no túmulo com o velho homem. Agora o novo homem só pensa nas coisas de Deus, nas coisas do céu, pois ele entende que é peregrino aqui. Então, o velho homem mata, através do Espírito Santo, é claro, a sua vida antiga, né? Vida espiritual, suas práticas pecaminosas e por aí vai, porque ele segue a Cristo, ele vê que não há como conciliar Cristo com uma velha vida de pecado. Espírito Santo com uma velha vida de pecado. Sexto passo, o pecador, pelo Espírito Santo, vai até Jesus. Também no versículo 50, parte B. Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele lançou de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E aqui tem uma curiosidade, que o texto diz que ele levantou-se de um salto. O salto é levantar saltando mesmo. E eu não sei se você já viu, mas eu nunca vi um cego saltar, porque ele tem medo, porque ele não está vendo, né? E aqui, a gente consegue entender que o cego se confiou tanto em Cristo, se agarrou tanto em Cristo, que ele não teve mais medo da escuridão que assolava a sua visão. Então ele saltou, e de maneira apressada. Isso denota para nós que ele ficou apressadamente para se encontrar com Jesus sem medo, né? Porque normalmente o cego vai apalpando onde tem obstáculos com a bengala, o nome daquele negócio, não sei. Acho que é bengala, né? A anteninha lá. Para ver se não tem nenhum obstáculo, para ele não se machucar. Mas esse cego, ele tirou a sua capa, que protegia do calor extremo e da poeira durante o dia e do frio à noite. Era a sua casa, digamos assim, né? E saltou para o encontro com Jesus. E aqui sim, é o encontro com Deus, literalmente. Literalmente. O mesmo encontro que Nicodemos teve com Jesus também, quando ele se encontra lá em João, capítulo 3, e Jesus fala que ele precisa nascer de novo. O cego deixou a sua capa, que era a sua marca da miséria também, e foi até Jesus. Agora ele não era mais um cego miserável, mas um pecador alcançado pela misericórdia de Jesus Cristo. Ele não era mais um cego miserável, mas um pecador alcançado pela misericórdia de Jesus Cristo. E a conversão faz isso, meus irmãos. Ela nos tira do estado de miséria espiritual e nos leva para um estado de filhos de Deus. Não apenas criaturas de Deus, mas filhos de Deus. Como o nosso próprio Senhor Jesus diz, né? Agora não vos chamo mais servo, mas filhos, né? Em outras partes ele vai dizer amigos. E sétimo e último passo do pecador. O pecador segue a Cristo. Notem que o cego ouviu a multidão, perguntou quem era que vinha, ou seja, quem era o porquê daquela multidão, e ouvindo que era Cristo. Ele se despiu da sua veste, ele pulou para ir para o encontro com Jesus, e Jesus parou a multidão e mandou que ele viesse. Só que agora ele tem o diálogo direto com Jesus Cristo, porque até então era com a multidão. Ele tem o diálogo direto com Jesus Cristo. Quer ver? Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver.
Aqui já há um diálogo entre os dois, Jesus perguntando ao cego, e ele, obviamente, não pediu de Jesus dinheiro, não pediu de Jesus uma capa nova, não pediu de Jesus uma casa, porque ele não tinha, mas ele pediu de Jesus a sua visão. E nós, fazendo um paralelismo aqui entre físico e espiritual, ele pediu a sua visão, porque também carecia de uma visão espiritual, porque estava cego espiritualmente, não apenas fisicamente. Prova é isso que no versículo 52, Jesus vai dizer: então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Note que Jesus não disse apenas a tua fé te curou, se fosse apenas físico, mas a tua fé te salvou, porque ele tinha dois problemas, físico e espiritual. E aqui, claro, é uma alusão ao pecado que nos cega espiritualmente. Muitos de nós aqui não temos nenhuma deficiência, mas às vezes temos a deficiência do pecado, que nos cega. Concluindo, na verdade, ainda tem um ponto para discutir desse subponto. Seguir a Cristo representa um compromisso e comprometimento pessoal com Jesus, entendendo que sem Ele nada podemos fazer, entendendo que Ele pagou a dívida que era nossa e que por meio dele temos a vida eterna. Por meio de Cristo temos a vida eterna. Aquele cego estava no melhor lugar possível do mundo e de toda a história para se encontrar com Jesus. Ele ouviu o próprio Deus encarnado, o próprio Cristo. É claro que ele não precisou de interlocutores, senão da multidão, mas que Cristo já estava ali para chegar até Cristo. Mas ele falou com o próprio Deus encarnado. E que cena poderosa, meus irmãos. O próprio Cristo, o mais brilhante de todos os sóis que nós poderíamos ver. E como diz a sua palavra, o seu próprio povo não o receberam. Veio para os que eram seus, e os seus, por que não receberam? Cegos espiritualmente. Cegueira espiritual. Então a cegueira ela vai muito além de apenas não poder fazer nada. Mas ela também nos remete ao pecado da omissão, de nada ser feito. Que também é um pecado terrível. Concluindo, meus irmãos, inúmeros Bartimeus precisam conhecer a luz, ver a natureza, enxergar um pôr do sol, o céu azul, as pessoas. Espiritualmente são cegos e precisam de um encontro com Deus, de um encontro com Jesus. Você que era cego e agora vê, tem apresentado Jesus aos que ainda não podem ver? Nota que o cego não apenas foi curado, ele poderia muito bem, depois de ter sido curado, fazer o quê? Sair do meio da multidão e igual já tinha acontecido, né? Tem uma parábola de Jesus que fala isso, não me lembro qual que é, mas que ele curou 10, apenas um voltou, né? Foi isso, né? Mas não, o encontro com Jesus marcou aquele cego e curou. Ele nasceu de novo naquele momento, de modo que ele seguiu a Jesus. E dessa vez ele não seguiu tropeçando, porque ele já estava enxergando, né? Eu quero encerrar lendo João 25, 10, 25 a 30, são palavras do próprio Jesus Cristo. João 10, 25 a 30. João 10, 25. 25 a 30. Todos acharam? Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas... Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo,
e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos, isso aqui é relato do próprio Cristo. As suas ovelhas ouvem a sua voz, elas o seguem, olha que o cego seguindo a Jesus, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai, porque foi o Pai que deu a ele antes da fundação do mundo, e essas ovelhas são os eleitos de Deus. Então os eleitos de Deus virão a Cristo mais dia ou menos dia. E isso aqui é um incentivo para nós fazermos missões, para nós evangelizarmos. Embora nós sabemos que o número dos eleitos já está fechado, não pode ser nem adicionado e nem subtraído, mas nós não sabemos quem são esses eleitos. E Cristo diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A palavra é ide, não é se der ou talvez, mas é uma palavra de determinação. Foi um mandamento que o nosso Senhor Jesus nos deixou. E mais dia ou menos dia, essa ovelha que ainda não ouviu a voz do Supremo Pastor, vai ouvir e vai vir, porque ela não pode resistir. Porque o Espírito Santo tem o seu chamado de forma irresistível. Se o Espírito Santo tivesse submisso à vontade do homem para vir a Cristo, certamente Paulo teria terminado seus dias matando cristãos. Certamente nós não estaríamos aqui, porque nós não ouviríamos a voz de Deus e nós iríamos dizer: não, eu vou deixar para ir quando estiver velho. Ou estaríamos blasfemando contra Deus. Porque o homem natural, ele odeia tudo aquilo que se fala de Deus. Se não houver ação do Espírito Santo, ninguém virá a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela exposição da Tua palavra, Deus. E te agradecemos, ó Deus, porque o Teu Santo Espírito colocou nos nossos corações e vai trabalhar ainda mais nisso, para que nós entendamos, ó Deus, que o pecado nos cega, mas nós entendamos também que Cristo é a luz do mundo, assim como Ele mesmo se identifica. E luz essa que ilumina os nossos caminhos, ó Deus, e luz essa que tira as nossas vendas, para que nós enxerguemos. Obrigado a Deus porque um dia o Senhor se apiedou das nossas almas. Obrigado a Deus porque aprove ao Senhor, antes do mundo ser mundo, Tu escolher nós como Teu povo. E tirar as nossas vendas espirituais, ó Deus, para que nós crescêssemos em Ti e viesse até Cristo, guiados, é claro, pelo Teu Santo Espírito que quebrou o coração de pedra e colocou um coração de carne, um coração sensível ao Teu toque, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, ainda a tirar aquelas vendas que muitos pontos da nossa vida têm, ó Deus, que mesmo sendo tirada a venda principal, mas ainda temos venda nos nossos olhos, que não enxergamos o mal que fazemos a muitos, que não enxergamos que não estamos fazendo a Tua obra, e que não enxergamos, ó Deus, que deixando de fazer também estamos pecando contra Ti. Teu Santo Espírito, ó Deus, purifica toda a nossa vida e nos ajude, ó Deus, para que Ele tenha liberdade para habitar nos nossos corações, porque sabemos que apenas um Senhor pode habitar nos nossos corações por vez. E certamente devemos dar lugar ao Espírito Santo, porque se Ele não estiver lá, o Deus deste século estará. E Ele não nos fará nada bem, ó Deus, afetando principalmente a nossa comunhão contigo. Em nome de Cristo Jesus que te oramos, certo do perdão dos nossos pecados, não porque merecemos, mas porque o Teu santo, precioso Filho pagou a dívida que era nossa, imputando a nós a sua justiça. Te oramos em nome dele, amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Meus amados, aqueles que puderem colocar-se em pé, vamos cantar o hino de número 400, para encerrarmos o culto dessa noite. Grande Deus em paz agora, despedimos do Senhor, certos de fluir a bênção que provém do Teu amor.
neste mundo de amargura. Dá-nos força, neste mundo de amargura. Graças, graças, nós rendemos pela tua redenção. E teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, em cada coração. Deus eterno, em cada coração. Ó Deus, nós te agradecemos, porque nessa noite, como teu povo, escolhidos e separados, ó Deus, por ti, podemos nos reunir neste lugar para te louvar e bendizer o teu santo nome. Glorificar ao Senhor, porque tu és o único Deus santo, vivo e verdadeiro. Agradecemos porque a tua palavra tem nos edificado. A tua palavra, Deus, tem nos ensinado, assim como nos ensinou, Deus, nessa noite. E como Bartimeu estava cego, o Senhor, ó Deus, lhe curou a vista. O Senhor também abriu os nossos olhos para vermos com a visão espiritual o mundo que nos esperava. E agora podemos ver, ó Deus, pelos olhos da fé, a nova Jerusalém preparada para as nossas vidas. Mas essa nova Jerusalém foi reservada pelo sangue de Cristo Jesus. E agradecemos porque, assim como o Senhor Jesus chamou a Bartimeu, o Senhor também chamou a cada um de nós. E ouvimos o seu clamor, ouvimos, ó Deus, o seu chamado, e aqui estamos. Demos também, ó Deus, o mesmo salto, pulamos, ó Deus, e aqui estamos presentes nessa noite, para te glorificar, para bendizer o teu santo nome. E suplicar, ó Deus, também para que o Senhor seja conosco, misericordioso e longânimo, e que o Senhor, ó Deus, nos abençoe no decorrer dessa semana. Que em tudo que formos fazer, aonde quer que estejamos, seja no trabalho, seja na escola, seja na nossa família, em qualquer lugar, que possamos ser prósperos, ó Deus. Que possamos, ó Deus, ser luz neste mundo. Que possamos, ó Deus, ser sal. Tudo para a glória do teu nome. Isso nós suplicamos e rogamos o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus amados, passarei os avisos e agradecimentos. Agradecer a presença de todos, agradecer a presença da Bia, da Stephanie, né? Isso. Cadê o Enzo? Está lá atrás, agradecer a presença do Enzo também. Que Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos, nossos amigos. Queremos passar os avisos da semana, quarta-feira, estudo bíblico e reunião de oração, a partir das 19h30. Quinta-feira, reunião de oração também a partir das 19h30, com a responsabilidade do nosso diácono evangelista.